Feliz de você estar aqui comigo na loja do concurseiro, feliz por você estar aqui no nosso canal, que você sabe tem a intenção de dar dicas imbatíveis, principalmente aqui para você que está na preparação do concurso da Polícia Militar do Estado do Pará. Eu sou o professor Helder Coelho de Geografia e quero resolver algumas questões contigo agora, Questões que podem ser de temas relevantes que podem cair na tua prova. Vem comigo, vamos lá, olha só aqui. Primeira questão fala assim: a partir da segunda metade do século XX, mais de 50% da população brasileira passou a residir nas cidades. Olha só comigo, qual é o tema que está então em vigor, Helder? Se eu tenho a população residindo na cidade, eu estou vendo um movimento migratório, êxito rural, transferência do campo para a cidade, e também eu estou vendo um tema maior que é o processo de urbanização. O que tem? Sobre os fatores que justificam esse crescimento da população urbana em relação à rural, é correto afirmar o quê? É um tema selado na tua prova, é quando se fala de urbanização no Brasil. Lembre que o Brasil vai avançar na sua urbanização, principalmente a partir da segunda metade do século XX, e alguns fatores contribuem para isso. A questão da concentração fundiária, da violência rural, o êxito rural, essa transferência também, o cara vislumbrando a possibilidade de mudar um pouco mais a sua condição de vida vindo para a cidade. Dessa forma, nós temos uma urbanização intensa, desordenada. Além de termos uma urbanização intensa e desordenada, também se tem, de uma maneira muito expressiva, o processo de metropolização. Por isso que na década de 70, nós vamos criar, em 1973, as 9 primeiras regiões metropolitanas no Brasil. Vem comigo então. Letra A fala assim: a região Nordeste foi a maior responsável pela intensificação da urbanização no Brasil, uma vez que nessa região, a industrialização foi mais intensa que nas outras regiões. Certo ou errado? Claro que está errado. Você sabe muito bem aqui comigo, que a região Nordeste, ela sim se urbanizou também, mas dizer que o processo de urbanização foi mais intenso do que em outras regiões, não pode. Você vai perceber uma urbanização muito intensa também no Sudeste, até mais intensa no Sudeste. Não dá para colocar aqui. Na letra B, o aumento de comunidades carentes que passaram a ocupar áreas de mananciais ou florestais a partir dos anos 70 contribuiu para o crescimento da urbanização brasileira e também para a proteção dessas áreas ambientais. Claro que não. Você sabe muito bem que a urbanização vai se processando no Brasil em áreas de morro, vai se processando em Brasil em lugares de grande risco. As ocupações irregulares, no qual formam-se vários subúrbios pelo Brasil, periferias, baixadas, favelas, muitas das vezes são áreas de riscos e, na medida que essa urbanização cresce, você percebe então uma ideia de não proteção. Pelo contrário, o ecossistema vai ficar em risco, você percebe toda uma cobertura vegetal saindo do lugar em virtude dessa população que acaba ocupando essas áreas, muitas das vezes perigosas. Não dá, está errado a letra B dizer que há proteção de áreas ambientais com a urbanização. Não tem como. Ou a letra C ou a letra D. Vamos lá comigo, vem comigo. O crescimento da população urbana em relação à rural coincidiu com o período de consolidação da indústria nacional na década de 50 e em 70. A taxa de urbanização do Brasil já era maior que a rural. Vem comigo na letra D. A redução da desigualdade social, da pobreza e da dívida externa ocorrida durante o milagre econômico contribuiu para o intenso fluxo migratório da população urbana para a região Sudeste em direção a Nordeste. Fala sério, letra C ou D, marcação, letra C de casa.
Claro que eu tenho que levar em consideração que a urbanização brasileira está atrelada a um processo de também industrialização. Vamos perceber essa industrialização nos anos 50, no governo de Juscelino Kubitschek, plano de metas. Vamos perceber ela avançando com os militares, 68 a 73, vindo para o milagre econômico. E na medida em que as atividades industriais vão se consolidando, na medida que a industrialização vai se consolidando, eu tenho também uma consolidação, uma maior concentração, uma maior densidade demográfica da população vivendo nas cidades, na população ocupando as áreas urbanas. Com certeza é a letra D. Já começa a letra C, já começa errado a letra D aqui, ó, quando fala de redução das desigualdades sociais. Não tem como aceitar. E no milagre econômico, dizer que essa redução, ela ainda acabou reduzindo mais ainda, não tem como aceitar. Letra certa é a letra C de casa. O que eu faço agora? Quero lhe apresentar um pacotaço. Pensa num produto diferenciado no mercado da loja do concurseiro. É esse nosso produto hoje aqui que eu quero lhe apresentar. Um curso online chamado Operação Ataque Coordenado. Por que a Operação Ataque Coordenado? Porque nós vamos coordenar as melhores estratégias para que você possa gabaritar a prova da Polícia Militar do Estado do Pará. Essa aqui é a ideia. Essa equipe de professores, ela vai então acabar apresentando temas muito relevantes e vai lhe apresentar as melhores estratégias para que você possa então gabaritar a prova da Polícia Militar do Estado do Pará. Preço promocional até 20/7, no qual nós temos um valor no investimento de R$ 150, no investimento de apenas R$ 150. Até quando é o do preço promocional? Até 20/7, né? Até 20 de julho. O que eu tenho? O que eu vou ter como direito? Exercícios, aulas ao vivo, estratégias de estudo e, além disso, nós também temos simulado, né? Muito bacana, você vai ter plena convicção que vai ser um produto diferencial para você. Acesse no código promocional, o código promocional ATAQUE, até 20/7. Não esqueça, acessando o endereço www.lojadoconcurseiro.com.br. Perfeito? Vem comigo então, vem comigo agora. Olha só, ainda temos um curso online, tá bom? Pré-edital 3, pelo programa do último concurso, que foi realizado pela FADESP. São questões que, inclusive, estamos fazendo aqui agora. Direito a QLD, vídeo aulas, teoria mais exercícios, 3 simulados e o material todo ele apostilado em PDF. Bônus, você tem 320 questões para revisar. Olha que maravilha, tudo isso por quanto? R$ 275. Tudo isso por R$ 275. Olha o nosso zap aqui, 98422-4238, 98422-4238. Vem conosco que a sua aprovação com certeza virá. Olha só, vamos para a nossa segunda questão, que fala assim: uma cidade cresce de forma vertical mediante a construção de elevados edifícios ou às vezes de galerias ou instalações subterrâneas. E o crescimento horizontal de uma cidade com frequência ocasiona uma conurbação com outra ou outras cidades. Sobre esse encontro entre duas ou mais cidades, é correto afirmar um tema relevantíssimo na área da urbanização, que é o fenômeno da conurbação. Sempre entenda assim comigo, ó. Quando eu não consigo, muitas das vezes, perceber onde termina o limite político-administrativo de um determinado município em virtude do crescimento de cidades que acabou de uma determinada forma se encontrando, né? Há um crescimento, as cidades se encontram e eu não consigo mais perceber onde que está começando ou terminando o limite político-administrativo. Então, naturalmente, eu vou estar presente. Nós estamos falando de um fenômeno de conurbação que pode envolver 3, 4, 5, pode envolver 20 municípios ao mesmo tempo.
Nesse momento que a conurbação se forma, já é necessário se pensar em quê? É necessário se pensar com mais cuidado a formação de regiões metropolitanas. Quando se formam as regiões metropolitanas, é necessário que se pense de uma maneira conjunta. É necessário que todos esses municípios que fazem parte dessa região metropolitana, os prefeitos pensem sobre saneamento, água encanada, segurança, mobilidade urbana. É necessário pensar nos serviços de interesses comuns, que são comuns, que devem ser resolvidos nessas áreas de regiões metropolitanas espalhadas pelo Brasil. Vem comigo então, olha só, sobre o encontro provocado pela conurbação entre duas ou mais cidades, é correto afirmar que, na letra A, as cidades envolvidas pelo processo de conurbação ficam unidas fisicamente, administrativamente e também passam a constituir uma megacidade. Tá certo, Helder? Não posso falar que a conurbação ela vai se constituir uma megacidade. A megacidade é um termo relacionado à questão numérica. Para ser megacidade, obrigatoriamente tem que ter a partir de 10 milhões de habitantes. A partir de 10 milhões de habitantes. Então não dá bem aqui, não se aplica este termo. Na letra B, no processo de conurbação, o encontro entre cidades vizinhas contribui para que essas cidades transformem-se em globais ou mundiais. Também não é. Fecha comigo, ó. Fecha comigo. Olha a nossa revisão. Megacidade a partir de 10 milhões de habitantes. Cidades globais ou mundiais é um termo que aplicamos para as cidades que são pontos iluminados do capitalismo. Por que eu falo que são pontos iluminados do capitalismo? Porque eu estou falando nitidamente da ideia em que uma cidade global abriga uma importante bolsa de valores, vai abrigar a sede de empresas multinacionais e também essas cidades globais, elas acabam tendo até mesmo um avanço científico-tecnológico para facilitar a comunicabilidade, a comunicação entre essas cidades. Perfeito? Não pode ser aqui. Conurbação não tem essa ideia aqui de trazer com cidades globais. Ou vai ser a letra C ou vai ser a letra D. Se cria uma região metropolitana quando a conurbação dá origem a um imenso aglomerado urbano formado por várias cidades. E na letra D, uma das características mais relevantes do processo de conurbação é sua relação com centros financeiros, bancários e bancários do planeta. Está errado. Seria muito mais uma construção de cidade global. Letra certa é a letra C de casa. Se dá um melhor ritmo para se criar uma região metropolitana quando a conurbação vai dando cada vez mais origem a um aglomerado e eu não consigo perceber onde começa, onde termina o limite político-administrativo de tal município. Então, o que os prefeitos precisam fazer? Resolverem juntos a mobilidade, juntos a segurança, juntos também questões relacionadas sobre os resíduos sólidos. Perfeito? Muito bem, muito bacana. Letra C. Vem comigo na terceira questão, que fala assim agora. O ritmo de crescimento demográfico da população brasileira vem diminuindo progressivamente. Alguns fatores têm contribuído para esse declínio. Sobre esses fatores, é correto afirmar. O que eu estou lhe apresentando agora nesta questão? Estou lhe apresentando que a população brasileira, ela continua crescendo sim, mas em um ritmo menos acelerado, não esqueça. E naturalmente, nós vamos ter uma configuração de uma população predominantemente adulta e idosa, com aumento da expectativa de vida também. Mas para isso, o que eu tenho que pensar? Por que vem diminuindo o ritmo de crescimento da população? Entrada da mulher no mercado de trabalho, uso de preservativos e anticoncepcionais mais intenso. Além disso, eu também tenho que pensar no custo de vida do espaço urbano, que é maior. Uma série de aspectos devem ser levantados. É um tema relevante, o crescimento da população brasileira? Sim, muito relevante.
e você tem que ficar por dentro. Veja comigo, o crescimento da entrada de imigrantes provenientes da África contribuiu para a redução da oferta de empregos e, ao mesmo tempo, promoveu o declínio das taxas médias de crescimento da população. Será que a entrada de imigrantes da população do continente africano no Brasil, isso está gerando uma redução da oferta de empregos e está promovendo um declínio das taxas médias de crescimento da população? Claro que não. Até porque numa contemporaneidade, no momento mais atual aqui, não acaba sendo tão significativa essa entrada aí da rapaziada da África, não dá. A urbanização e a concentração populacional em grandes centros urbanos contribuiu para a redução da média de filhos por família, pois a regra geral é o casamento ocorrer mais tarde que no meio rural, reduzindo essa média. O que você acha aí, gente? Claro que sim! Olha só, custo de vida no espaço urbano. Além disso, a entrada da mulher no mercado de trabalho, taxa de fecundidade, que é o número de filhos por mulher, cai. Número de filhos por família, naturalmente, vai acabar também caindo. E é claro que eu tenho que também levar em consideração a ideia do quê? Do casamento ocorrer via de regra, por isso que ele está usando bem aqui, ó, de uma determinada forma, vai ocorrendo numa dinâmica bem diferente com relação à dinâmica rural. Letra certa é a letra B de bola. Olha comigo, o erro na letra C. A redução do número de abortos e as campanhas de amamentação até 6 meses de idade têm contribuído para a queda da natalidade de 0 a 2 anos, né? É complicado falarmos de redução do número de abortos bem aqui, né? Bem complicado de oficialmente trabalharmos isso aqui. E a queda da taxa de natalidade associado a isso de 0 a 6 anos também não dá. São temas muito diferentes. O controle no uso de anticoncepcionais e a desnutrição em mulheres no período de maior fertilidade tem aumentado a ovulação feminina e provocado a mortalidade intrauterina. Muito doido, totalmente errado essa relação bem aqui. Não tem como, é algo muito absurdo que não dá para aceitar. Beleza? O que eu faço agora? Quero lhe agradecer. Muito obrigado por você estar aqui conosco na Loja do Concurseiro. Não esqueça o nosso zap. Qualquer dúvida, estamos sempre à disposição. Até a próxima!